Boa noite a todos. Damos início a mais uma quarta-feira no CLP, do mês de maio, cujo tema geral do mês é conviver com as diferenças, promoção do respeito e do entendimento coletivo. Para a noite de hoje, nós trabalharemos o tema inclusão, acessibilidade e acompanhamento especializado das pessoas com deficiência. Para a nossa mesa, nós estamos contando, então, com a participação da psicóloga Fernanda Costa Peixoto Primo, CLP 08-12.328, que possui especialização em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, trabalha na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, no Departamento de Atendimento Psicossocial e Apoio à Assessoria da Área Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento. Contamos também com Fernanda Pereira Zampedeschi, CRP 08-9409. Ela é psicóloga com especialização em transtorno do desenvolvimento humano. Trabalha no Ambulatório de Reabilitação Mental e Autismo da Prefeitura Municipal de Curitiba. E a psicóloga Verônica Del Gragnano Stasiak, CRP 08-16.156, pós-graduanda em abordagem comportamental e cognitiva, diretora e fundadora do Instituto Unidos pela Vida, que atua com divulgação e conscientização da fibrose cística no Brasil, atua também com psicologia clínica e organizacional. Então, para dar início à mesa, eu vou passar a palavra para a psicóloga Fernanda Primo e vou deixar a mesa para acompanhar lá embaixo a sequência de tempo e tudo mais, tá bom? Então, Fernanda, com você. Eu vou só abrir aqui a sua apresentação. Boa noite, meu nome é Fernanda. Antes de começar, eu preciso ver se alguém aqui tem uma pessoa com deficiência na família. Ninguém tem uma pessoa com deficiência na família? Alguém convive? Convive com pessoa com deficiência? Alguém trabalha com pessoas com deficiência? Então, para começar, eu queria primeiro parabenizar o CLP, né? Essa temática, além de ser uma temática que eu gosto muito, né, de falar de diversidade, de ouvir sobre diversidade, eu acho que é muito importante e muito necessária, né, e a gente tem que estar levando isso em caso, então, da pessoa com deficiência, eu acredito que todos saibam, mas é bom a gente começar do começo, né? Quem é a pessoa com deficiência? Acredito que todos eles saibam, mas a gente trabalha, então, com 5 grandes áreas de deficiência, que é a deficiência física, a auditiva, a intelectual, a visual e os transtornos globais de desenvolvimento. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, eu gosto muito da definição que a gente encontra na Convenção, que ela resume claramente. Então, assim, numa primeira livre, então, pessoas com deficiência são aquelas que têm entendimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definição resume toda a minha apresentação, na verdade. O que diz aqui claramente? E o que define a deficiência, o que obstrui a participação da pessoa na sociedade é a interação com as barreiras. Né? Então, esse é um conceito que a gente tem que ter muito claro. Quando a gente fala de deficiência hoje em dia, a gente está falando de uma inclusão que não é uma inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Tá? É uma promoção de uma sociedade inclusiva, através da quebra de barreiras. Na definição, isso fica super claro. Né? A gente agora, tendo um olhar mais atento, fica... impedimentos de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação na sociedade. Então, o nosso foco são as barreiras, o nosso foco, quando a gente fala de inclusão, é a acessibilidade, e a acessibilidade, por definição, é a quebra de barreiras. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, quando a gente diz assim, que a gente quer que a sociedade seja igualitária, a gente não quer uma sociedade universalizadora, a gente não quer uma padronização, então como que a gente promove essa igualdade? Então, eu gosto muito de uma imagem bem bobinha. Vou descrever a imagem, então. Tem um senhor sentado numa mesa,
e ele diz assim: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Em frente a ele tem um cachorro, um peixe, um elefante, um pinguim, um passarinho e um macaco bem sorrindo. Então, assim, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de igualdade de oportunidade. Então, é uma igualdade muito diferente da universalização. É uma igualdade que diz que a gente tem que respeitar as diferenças, que a gente tem que tratar diferente aquele que é diferente na sua diferença. E dessa maneira a gente promove uma igualdade de oportunidade e a gente consegue chegar nesse conceito da sociedade inclusiva. Tá? Mais uma vez, então, isso tem que estar claro e limpo, principalmente a gente falando de psicólogos, pessoas que trabalham com subjetividade, que a gente não está falando de uma pessoa que carrega um impedimento. A gente está falando de uma pessoa que possui uma deficiência e que, em direção com barreiras, ela pode, então, estar sendo impedida de exercer, né, todos os seus direitos. Então, o conceito de direito, ele entra aí quando a gente fala um pouco, eu gosto muito do conceito de equidade. Tá? A equidade, quando a gente pensa assim, por que, por exemplo, eu trabalho na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência? Por que existe uma Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência? Porque, de alguma maneira, hoje, a gente precisa promover alguns trabalhos diferenciados para que as pessoas com deficiência tenham a mesma oportunidade do que as outras pessoas. Então, a gente está falando de pessoas que estão, nesse momento, nesse contexto social, fragilizada, porque a sociedade não é inclusiva o suficiente. Tá? Então, a gente tem uma secretaria, e Curitiba não é a única cidade que tem, infelizmente, a gente está no momento, né, em que muitos municípios estão dando atenção a essa causa, estados também, onde a gente promove um trabalho diferenciado para as pessoas com deficiência para poder promover essa acessibilidade. E a acessibilidade, ela, eu sei que não é a hora de trocar ideia, mas alguém tem noção do que é acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade? Alguém tem algum conceito de acessibilidade? Basicamente poder ir e vir, né? Basicamente poder ir e vir. De uma maneira livre, de uma maneira mais independente possível. Difícil nessas calçadas de Curitiba. Isso. E esse viver começa no concreto, começa realmente na calçada, mas ele também está nos ideais, ele também está na comunicação. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de acessibilidade no sentido bem amplo. E ela é trabalhada hoje em dia em seis esferas. Então, a gente está falando assim de como quebrar essas barreiras explicadas. Como quebrar essas barreiras, e a gente não fala só das barreiras físicas, né? Para promover a acessibilidade, para chegar nesse conceito da inclusão social realmente. Né? Então, a gente trabalha com 6 dimensões de acessibilidade. A arquitetônica é uma delas. Então, assim, hoje em dia você não consegue fazer um projeto ser aprovado sem passar pela normativa e regulamento do desenho universal. O desenho universal, ele garante que qualquer pessoa vai poder utilizar um prédio. Tá? Então, da mesma maneira que nós chegamos aqui para assistir, né, essa palestra, se eu fosse cadeirante, por exemplo, eu teria que solicitar que alguém me levantasse para eu subir no palco. Né? Se aqui tivesse uma rampa, não apareceria a minha deficiência e ninguém precisaria me levantar. Então, assim, não é que a deficiência seja um mal a ser escondido. Não é que a gente quer, com isso, minimizar no sentido negativo. A gente quer minimizar vou falar uma palavra pesada, mas assim, a humilhação realmente, sabe? A pessoa tem que ter autonomia, ela não precisa necessitar a todo momento de um pedido diferenciado. Ai, por favor, não existe coitado nessa história. As pessoas têm que ter autonomia, a gente tem que garantir, né? A responsabilidade é social, então cada um garantir que a sociedade realmente seja inclusiva, para a gente não gerar esse tipo de situações. Tá? Então, eu quero definir um pouquinho, eu não sei se isso é óbvio para todos vocês, mas eu quero definir um pouquinho cada uma delas, porque, e é um pouco repetitiva essa definição, tá? Isso é proposital, para a gente poder ter bem clara essa questão de barreiras. Então, assim, na acessibilidade arquitetônica, tá? Eu vou ler o que está no slide. Sem barreiras físicas nos ambientes individuais e coletivos. Então, assim, inclusive em prédios particulares de uso coletivo, por exemplo, a agência bancária, você tem que promover acessibilidade, porque senão você está tirando da pessoa o direito de viver, certo? A
Acessibilidade comunicacional, sem barreiras na comunicação interpessoal, face a face, escrita e virtual. Então, você já tem uma regulamentação que permite que as pessoas surdas tenham um intérprete no ensino superior, tá? No direito da pessoa solicitar isso. Nos ambientes virtuais, então, tem uma tendência aqui, né? Em Curitiba a gente já presenciou um site bem inclusivo, que para a pessoa com deficiência visual, que como são os equipamentos que fazem a leitura, quando o site tem muita informação, muita produção, acaba se tornando um pouco difícil para a pessoa selecionar, né, e é um direito dela selecionar o que ela quer ter como informação. Então, já existem sites simplificados voltados para a pessoa com deficiência visual, existe uma série de tecnologia nesse sentido da comunicação. Então, acessibilidade metodológica, sem barreira nos métodos, teorias, técnicas de estudo, de trabalho e de outras atividades, tá? Uma parte mais pedagógica. Acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas, normas e regulamentos. Aí a gente tem que ter um papel bem ativo nessa parte também. Acessibilidade instrumental, sem barreira nos instrumentos, ferramentas, utensílios de estudo, de trabalho e de outras atividades. E acessibilidade atitudinal, que esse eu acho que é o nosso grande foco dentro da área, tá? Que é sem barreiras culturais, preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação. Então, assim, da mesma maneira como a gente chega para um grupo de arquitetos e fala, é sua responsabilidade, quando fizer algum projeto, fazer com que esse projeto contemple o desenho universal, para que ele possa realmente estar não sendo um instrumento de exclusão. Quando a gente está perante psicólogos, o discurso é esse. Entende? Na tua prática, você tem que ter como objetivo maior, além dos seus objetivos específicos de trabalho, promover a inclusão social. Então, você trabalha com pessoas com subjetividade, você trabalha ali com uma questão cultural e, de certa forma, a tua prática não pode estar contribuindo para a exclusão. E a única forma dela não contribuir para a exclusão é promovendo a inclusão, certo? Então, esse é um tema que eu gosto muito também, né, voltado para essa parte do compromisso social, e eu acho que isso tem que estar presente. Depois eu vou falar um pouquinho da nossa prática lá na secretaria, mas eu acho que isso está em todas as áreas, independente de estar dentro de uma escola, trabalhando com recursos humanos, trabalhando, né, na área hospitalar, qualquer que seja a área de atuação. Você pode sim, e isso é independente da tua vontade, você vai estar contribuindo de alguma forma ou para um ponto ou para outro, então você pode estar promovendo a quebra de barreiras atitudinais. Como? Não é receita, né? Mas, como eu disse, é um tema que eu gosto, então acredito que a valorização da diversidade, por isso acho muito importante esses encontros para a gente falar sobre a diversidade, dando lugar ao saber dos sujeitos e ao seu potencial de transformação, saindo da naturalização dos fenômenos e caminhando para a historicidade da realidade, instaurando espaço simbólico que permite e incentiva a alteridade. É muito interessante quando a gente fala assim, sobre espaço simbólico. Quando a gente vai para uma palestra, e a gente gosta muito de fazer essa pergunta lá, quando a gente vai da palestra à secretaria, alguém tem uma pessoa com deficiência na família? Alguém tem uma pessoa com deficiência? A gente começa num público onde nenhuma pessoa tem. Uma pessoa tem, duas pessoas têm. Quando a gente termina a palestra, né, e a informação é a chave do negócio, metade convive com a deficiência, 10 tem lá, não, mas meu marido não ouve. Sabe? É como se existisse um tabu perante isso, como se não existe uma valorização realmente de que é possível você ter, você valorizar, e a partir desse momento que você valoriza, você busca meios para contribuir para a inclusão dessa pessoa. Então, isso assim, é um fenômeno muito interessante, a gente sempre vê nas palestras, no final, de repente surgem assim, né, várias deficiências. A gente foi dar palestra uma vez num grupo que trabalhava junto, eles trabalhavam no mesmo local, no mesmo ambiente, fechadinhos. E a gente estava conversando com esse grupo, um grupo de 10 pessoas, e alguém aqui conhece uma pessoa com deficiência, convive, todo mundo não. De repente a gente olha para o lado e um rapaz não tem uma das pernas. Né? Então, realmente assim, trazer isso, né, para o diálogo das pessoas, abrir isso, permitir que esse espaço seja valorizado, né, que seja realmente, faça parte da nossa prática, é fundamental.
E se a gente não fizer isso, a gente está contribuindo com a exclusão, né? Isso é claro. Então, eu vou ler, eu quero deixar isso bem reforçado e seguir adiante. Psicólogo socialmente comprometido com práticas inclusivas, né? Então ele tem uma atuação que não seja complementar às práticas de exclusão. Então isso eu acho que antes de qualquer outro objetivo, esse tem que ser nosso objetivo maior. Então eu quero apresentar um pouquinho do nosso trabalho na secretaria. Então, a gente tem dentro da secretaria um setor que trabalha com atendimento psicossocial. A gente tem uma equipe bem pequena, mas é uma equipe bem... trabalha com coração, né? A gente tem uma dupla que a gente puxou de outra secretaria, né? De tão sensíveis às áreas que elas eram. A Letícia, a psicóloga, a Jaqueline, assistente social. A gente tem um pessoal novo que está chegando também tomando conta de alguns projetos. E, assim, a gente vê assim, que o perfil para trabalhar nessa área tem que ser esse. Ser sensível, trabalhar com coração, né? A responsável pelo departamento, a Denise, ela é pura coração, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir uma palestra com ela. E, assim, estar aberto, e eu não digo só a pessoa com deficiência, sabe? A questão de diversidade é o fundamental. Então, vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Como eu disse, então, assim, a gente faz uma análise mais ampla e a gente trabalha dentro desse diferencial de um olhar diferente sobre a pessoa com deficiência, porque existem ainda muitos cuidados e muitas barreiras com que façam que a pessoa com deficiência não consiga exercer toda a sua autonomia. Então, a gente trabalha na intersectorialidade. Então, a prefeitura tem a Secretaria de Saúde, a Fundação de Ação Social, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, todas elas são articuladas e diversas outras secretarias, e a gente trabalha nesse meio, tá? A gente trabalha intermediando as ações. E isso é extremamente necessário, porque muitas vezes as pessoas não têm noção dos seus direitos. E por se tratar de uma área muito específica, muitas vezes uma questão acaba intervindo na outra. Então, por exemplo, você tem pessoas com deficiência que atingem a idade adulta, que elas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, porque elas não conseguem perfil para isso, tá? Pela condição intelectual, seja o que for. Elas já têm pais que são idosos, que não conseguem assumir uma função fora de casa porque essa pessoa não dá conta das suas questões diárias. E você acaba gerando um bolo de neve de políticas que não vão dando conta dessa família sem uma intervenção específica. Então, o nosso papel é fazer essa intervenção específica para que ele consiga ser atendido por todas essas políticas. Tá? Então, a gente faz o encaminhamento para os serviços municipais, tá? Não só com o município, a gente articula bastante com o Estado também. O Estado tem uma escola especial aqui no município que trabalha com transtornos globais de desenvolvimento. A gente faz uma análise mais ampla, então, desses casos, né, e trabalha com os casos onde haja urgências, impasses ou divergências de posicionamento. Certo? Assessoria em escolas e instituições, os trabalhos de sensibilização e conscientização e as palestras. Então, assim, esse trabalho de sensibilização com as famílias e as palestras, eu acho que é o ponto-chave dentro da questão da acessibilidade atitudinal. Eu quero apresentar um caso para vocês, para poder deixar isso mais claro, e vocês entenderem o porquê que essa questão atitudinal é tão importante quando a gente fala da pessoa com deficiência de qualquer outro caso de vulnerabilidade. Então, assim, a gente tratou um caso, ele já está bem encaminhado, né? Quando ele se apresentou na nossa secretaria, então é uma mulher de 52 anos, do sexo feminino, deficiência intelectual moderada. Então, ele chega assim: assistente social do CREAS, que é o centro de referência, né, especializado, que lida com esses casos mais específicos, entra em contato com a nossa secretaria dizendo que tem uma moça em cárcere privado. Tá? Quando a gente chega na casa, e o relato que a gente vê assim, é bem real, que vem da assistente social, então essa senhora, ela não consegue ficar vestida, tá? Ela tira as roupas, a família coloca ela num quartinho, assim, como se fosse no subsolo da casa, a janela não tem vidro, com um banheiro que tem só a privada sem tampa, sem papel, sem nada, e ela passa o dia deitada embaixo do edredom. Ela não sai de casa, ela não convive com outras pessoas, ela não participa de nada da vida social. É um cárcere privado. Daí a gente vai analisar a situação da família. O que acontece que essa moça, de repente, quando tinha 14 anos, começa a agravar o quadro dela? Porque além da deficiência intelectual, ela tinha um quadro de transtorno associado, segundo a orientação da época.
E a família começa a levar ela para os lugares e ela começa a gritar com as pessoas, a bater, a empurrar, e a família fala, poxa, isso não está fazendo bem, vamos deixar um pouquinho mais dentro de casa. E a família começa a adotar essa cultura para preservar ela e preservar as outras pessoas, e de repente, quando ela tem 52 anos, ela chega no estado de estar praticamente em cárcere privado. Como ela está só dentro de casa, ela fica com como ela quer, ela come o que ela quer, ela faz o que ela quer. Então vai, meu irmão conversa, o irmão também tinha um comprometimento, a gente liga uma questão de família, consegue deixar ela de roupa, ela fica sentadinha, conversa um pouco com a gente. Quando a gente chega no portão, ela vai tirar a roupa, vai correndo para o quarto dela de novo e se esconde debaixo das cobertas. Então, assim, foi feito um trabalho principalmente na parte de sensibilizar, conscientizar e orientar essa família para quebrar o paradigma. Porque, assim, não existe ali uma situação de opressor, existe ali uma situação de uma superproteção num paradigma bem antigo, né, em que achava que se você mantivesse a pessoa bem escondidinha dentro de casa, ela estava segura e a sociedade estava segura dela. Então a gente tem que trazer uma nova ideia para essa família, né? A gente tem que sensibilizá-los, inclusive fazer uma série de ações articulando com outros órgãos para trabalhar nesse sentido também, porque até então ela nunca tinha inserido nada. Então você pegar uma pessoa 40 anos dentro de casa e conseguir levar ela para um equipamento para fazer alguma atividade requer um pouco de persistência. Então, a gente fez visitas domiciliares, em ação conjunta sempre, a gente mantém ação conjunta com a Paz e com a Saúde, porque eles são regionalizados, então a Fundação de Justiça Social e a Secretaria Municipal de Saúde já tem as equipes de referência, que já conhecem, nesse caso já veio, né, pela regional. Trabalho, então, foi feito um trabalho bem forte de orientação e sensibilização, como esse cuidador que também era comprometido, né, ele tinha também uma questão emocional, apareceu ali depois uma paranoia bem forte, assim. A gente viu a possibilidade de abrigamento, né? Tivemos até reuniões no Ministério Público em função disso. Um outro irmão assumiu essa questão em relação a ela, hoje em dia ela mora com outro irmão, né? E acompanhamos o caso a longo prazo. Então, hoje em dia, essa senhora mora com esse outro irmão, ela tem vida social, ela sai vestida, né? Ela é vaidosa, ela quer arrumar os dentes, então ela tem uma pensão do pai, na qual o irmão paga todos os tratamentos para ela, né? Querida, está estável, né? Porque vai tomar as medicações de maneira apropriada. E, então, assim, o que poderia, num primeiro olhar, ser configurado como cárcere privado, a gente vê aí uma pessoa que atuando dentro das possibilidades dela de forma bem ativa na sociedade. Eu trago só para ilustrar, então, a gente, dentro também dessa questão da sensibilização, trabalha, e vocês tiveram contato que eu vi no mural do CRP, tem campanhas educativas. Essa campanha do Eu Respeito é uma campanha do Conselho de Direitos, tá? É um conselho bem ativo no município, o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? A gente faz dinâmicas de sensibilização. Na foto, ele, então, tem o pessoal de cadeira de rodas andando na rua, são os calceteiros que fizeram as ruas de Curitiba. Então a gente coloca o pessoal para conhecer de perto, a gente trabalha com informação e com a sensibilização. Então eles andaram de cadeira de rodas nas calçadas que eles mesmos tinham construído, né, para eles poderem ver o que a gente estava falando sobre acessibilidade. Isso traz um impacto tremendo. Várias dinâmicas que a gente realiza, e tem uma foto de um rapaz surdo, um professor. Tá? Isso é muito importante também, esse contato, a pessoa fala por si. Então, assim, a gente tem assessor de área que é cego, ele fala de deficiência visual com certeza com muito mais propriedade do que eu. Então, assim, dar voz às pessoas é isso, né? É dar a elas o lugar para elas poderem se expressar. E nessa aqui o professor Túlio está na foto aí, explicando a situação com a intérprete. Ele estava dando uma palestra para policiais militares. Falando qual a melhor maneira de se comunicar com o surdo numa situação de rua. Então, assim, eu convido todos vocês a conhecer a Secretaria. Eu me coloco à disposição, como todo o pessoal do setor, e convido vocês também a essa reflexão, que eu acho extremamente importante e acho muito oportuno nesse mês da política dedicada à diversidade. E quero agradecer então mais uma vez a participação. Deixe meus contatos aí com a Célia, que quiser
qualquer outra informação mais detalhada. Boa noite, meu nome é Fernanda também. Eu queria aproveitar então esse tema para falar de inclusão e acessibilidade, para falar da minha história pessoal, e profissional. Que na verdade a minha vida inteira tem a ver com questão de deficiência e inclusão ou dificuldade, algumas dificuldades nessa área. Então, assim, para começar, né, me identificando de novo, eu sou psicóloga, então sou formada pela PUC, da turma de 2002. Tenho especialização em transtornos do desenvolvimento humano e sou psicóloga no ambulatório de saúde de reabilitação mental e autismo da Prefeitura de Curitiba, de uma escola especial da Prefeitura de Curitiba. Também sou delegada da conferência, fui, né, da Conferência Municipal e vou ser da Conferência Estadual também dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, assim, para começar, quando eu nasci, eu sou jovem, não vai demorar. Então, assim, a minha mãe percebeu que eu tinha alguma coisa diferente, assim, que eu não conseguia abrir direito o olho, conforme a luz, né, a luminosidade, que meu olho tremia bastante. Então ela pediu já na maternidade, ela pediu uma avaliação do oftalmologista, que diagnosticou então a deficiência visual chamada aniridia, aniridia bilateral. A aniridia é a falta da íris, que é a parte colorida do olho. Ela é a parte responsável pela luminosidade que entra, o tanto de luz que entra no nosso olho, para que a gente consiga focalizar também. Então, isso me causa uma sensibilidade à luz. Eu tenho que sempre, desde pequenininha, usar óculos escuros sempre, quando eu ando na rua, assim, no sol, né? Mesmo quando está chovendo, às vezes eu tenho que estar de óculos escuros. E isso causa uma sensibilidade à luz e o nistagmo, que é esse tremor horizontal que algumas pessoas têm, que também é uma deficiência, causa também dificuldade de focalização, o que dificulta um pouco mais a minha visão, causando então a baixa visão, né? No geral, eu tenho baixa visão. Durante a minha vida acadêmica, eu não tive assim, acesso a um programa de inclusão. A gente, na minha família, e eu, até por ser criança, e mesmo depois, quando eu já era maiorzinha, apesar de entender que eu tinha uma dificuldade, que eu era diferente dos outros, e eu era a única pessoa com deficiência que eu conhecia, pelo menos na minha escola, eu não tinha esse programa de inclusão. Então, o que acontecia era que minha mãe conversava com os diretores e profissionais que iam trabalhar comigo, para que eu sentasse na primeira fila da sala, para poder enxergar melhor no quadro, poder aprender como todos os outros, né? Não tinha material adaptado. Tinha também
eu sentia bastante também uma falta de preparo dos profissionais e dos colegas também, né? Que já que eu era a única pessoa que provavelmente eles conheciam e, enfim, nunca tinham lidado com esse tipo de situação, eles não sabiam como lidar. Inclusive, durante a faculdade, eu passei por questões também da falta de preparo, apesar de ter professores, psicólogos, né, que deveriam entender melhor um pouco disso. Eu tinha dificuldade até quando eu precisei, quando eu tomei conhecimento de que eu podia utilizar, por exemplo, de ampliação, de outras coisas, ou quando eu precisei de um outro tipo de abordagem que não fosse a escrita, para eu conseguir a leitura e a escrita, para eu conseguir aprender, né, para eu conseguir aprender o conteúdo que eles estavam passando. Eles não conseguiam mesmo, assim, me deram resumos para eu fazer de textos e livros, para eu fazer como sendo uma adaptação daquilo que eu precisava. Eu não precisava fazer a prova, mas eu precisava fazer um resumo de um texto. Então isso ficava também muito difícil, porque daí eu precisava que alguém lesse para mim e eu ditar aquilo que eu tinha entendido como resumo para que fosse passado para o computador, para que eu pudesse apresentar isso para o professor para ter alguma nota, né? Sofri também bullying, né, como falta de conhecimento dos próprios alunos, de saber como lidar com os colegas. Isso mais no ensino fundamental. Mas também junto com isso, assim, tinha aqueles colegas que acabavam ou indiferentes ou me apoiando, sendo amigos. E foi muito importante o apoio da família e dos amigos em todo o período da minha vida, na verdade, né? Que me ajudaram, assim, porque por instinto, não sei explicar o motivo, mas eles me ajudavam naquilo que eu precisava, pela limitação que eu tinha, mas não me deixavam, também não era aquela fazer por mim. Eu fazia tudo que eu podia e aquilo que a minha limitação não permitia, eles me ajudavam. Então isso foi muito importante também para que eu pudesse aprender, né, estar na escola, depois me formar e trabalhar, né, até hoje. Isso foi muito importante. Então eu me formei com esse apoio, né, dos familiares e amigos. Eu me formei em 2002 e comecei a prestar concurso. Os concursos também foi outra etapa, porque daí no vestibular, eu fiz o vestibular normal, sem adaptação, por não ter conhecimento. E naquela época não tinha cotas, eu fiz em 97 o vestibular, e não tinha cotas, não tinha material adaptado que eu soubesse, pelo menos. Então eu fiz um vestibular normal. Nos concursos eu comecei a pedir, como já tinha as cotas, eu já sabia, para pedir material adaptado, tinha que entrar nas cotas. Só que a adaptação, ela é complicada, assim, porque
A estrutura física muitas vezes não ajuda, né? A maioria dos concursos que eu fiz vários concursos, carteira pequena, prova ampliada, no tamanho que você quiser e precisar. Mas a carteira pequena ou aquelas cadeiras de braço, o gabarito é de um tamanho padrão, porque não tem um leitor de gabarito ampliado. Então, é um leitor, é um gabarito sempre tamanho padrão, que é o que vale para a tua nota. Então, na verdade, você faz uma prova inteira e na hora de você preencher, o gabarito não é adaptado. Eu, pela minha deficiência também, eu leio mais devagar. A minha leitura é lenta. Então, assim, acredito que se tivesse um tempo um pouco maior, eu acho que não precisaria nem de cotas. A gente tendo uma igualdade de tempo, uma igualdade de condições, né? A condição, a estrutura do lugar, as condições, tudo que você precisar, você pode competir em igualdade com os outros sem precisar das cotas. Essa é a minha opinião, né? Então, assim, eu sempre terminava a prova por último, muitas vezes tinha que fazer corrido, meio sem ler, porque ficava muito difícil para mim. Depois ainda ter que passar para o gabarito, que era outro sacrifício para fazer. Mas, no fim, o melhor concurso que eu consegui, de melhor estrutura, assim, foi o concurso da Prefeitura de Curitiba e foi o concurso que eu acabei entrando, que foi em 2006. E passei a trabalhar daí no ambulatório de reabilitação mental e autismo, não sei se por coincidência, por enfim, destino, né? Mas parecia que tudo me levava para essa área, que é a área da deficiência, dentro de uma escola especial, então são todos alunos com deficiência, né? Deficiência intelectual, todos eles. A gente atua em equipe multiprofissional, então tem fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogos, né? Assistente social, terapeuta ocupacional, neurologista. E a gente trabalha, então, na minha clientela, são todos acima de 7 anos, com deficiência intelectual e comorbidades. A maioria deles tem alguma outra coisa além da deficiência intelectual. Mas o padrão ali é a deficiência intelectual leve, moderada e alguns até graves. Então eu faço assim, atendimento individual e em grupo. O atendimento individual, a gente procura muito fazer com eles atividades assim para autonomia, independência, porque eles precisam muito disso e muitos não estão acostumados eles estão acostumados a ficar passivos, a não ter um comportamento, uma iniciativa, porque estão muito acostumados a receber tudo, porque as pessoas acham que porque é deficiente tem que fazer por ele, a família muitas vezes, né? Então assim, nem a trocar de roupa, a fazer coisas simples, né? As bebedeiras, as atividades do dia a dia. Né? Então a gente auxilia bastante eles quanto a isso, a autoestima, a aceitação da própria deficiência. Mas para isso a gente precisa trabalhar de uma forma mais concreta, devido à deficiência intelectual que eles têm. Pela dificuldade de compreensão que eles têm, eles precisam
de coisas mais concretas para aprender. Então, a gente trabalha bastante com atividades, coisas que eles possam ver no concreto ali, e ir trabalhando isso de uma forma mais concreta. No atendimento em grupo, o foco nosso, meu e da Luciana, que a gente faz um grupo sobre sexualidade. O grupo de sexualidade também, a gente também trabalha bastante a questão assim, dos cuidados, porque a sexualidade não é só o sexo, não é só namoro, sexo, a gente trabalha a questão, a diferença do corpo, né, de homem e mulher, de criança e adulto, os cuidados pessoais, o comportamento em locais públicos, né, comportamento na família. Então, todas essas questões a gente vai abordando e, lógico, também o sexo, o namoro, o casamento, gravidez, doenças, mas tudo sempre voltado para o concreto, e nem sempre a gente trabalha dentro de sala de aula, de atendimento. Porque, às vezes, assim, para fazer atividades que para eles consigam aprender aquilo, a gente acaba fazendo em outros contextos também. Né? Como que eles vão aprender a se comportar em grupo, né? Num local público, num local diferente, né? Para que eles façam isso na prática. Então, para terminar, então, eu queria, assim, enfatizar a necessidade que, assim, a dificuldade que os psicólogos, eu acredito que muitos até hoje, muitas faculdades, elas não enfatizam tanto essa área, né? E acho que a gente não sai capacitado para trabalhar com esse público. Então a gente precisaria, assim, sair mais capacitado, ter mais bibliografia, tem pouca bibliografia que fala, por exemplo, sobre a sexualidade do deficiente intelectual. E assim, a psicologia, ela é essencial na articulação dos profissionais, entre os profissionais que atuam nessa área e da família. Então, eu acredito que a gente... Essa clientela está em expansão, eles estão saindo, apesar de alguns relatos ainda e de algumas pessoas que ficam mais escondidas dentro de casa, que a família, né, não sai muito para não ter problemas na sociedade e a pessoa também não sofrer com isso. Mas a maioria das pessoas agora, por ter mais conhecimento e até pela ciência que está avançando bastante, acaba que essa clientela está expandindo e a gente precisa de profissionais para atuar nessa área, e acho que o psicólogo é essencial nisso. Acho que as faculdades tinham que ficar de olho e prestar mais atenção nessa área mesmo. Então, era isso que eu tinha para dizer, um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Boa noite.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de reforçar o meu agradecimento ao CRP pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, recém-formada, enfim, trazendo um pouquinho da minha experiência para vocês. Na verdade, um pouco do que eu vou falar, só para contextualizar, eu sou formada pela Universidade de Tuiuti, sou pós-graduada em comportamental pela Faculdade Evangélica, e eu venho trabalhando há 2 anos com uma doença chamada fibrose cística, mais voltada para a área de terceiro setor, então estou bem forte nessa área de ONGs, enfim, desde que eu recebi o meu diagnóstico dessa doença. A fibrose cística, na verdade, ela não é caracterizada como uma deficiência, não se enquadra no conceito da definição na Convenção da ONU, mas ao mesmo tempo ela traz várias limitações para a pessoa com fibrose cística. E eu também tive alguns momentos em decorrência dessa doença, enfim, onde eu precisei ficar de cadeira de rodas, e eu vivenciei na prática mesmo essa questão da limitação física. Então, o objetivo mesmo é que eu traga um pouquinho dessa experiência para vocês e fazer uma relação também com a teoria na psicologia. Então, só retomando, talvez para não ficar repetitivo com a palestra da Fernanda, que foi a primeira, talvez para os que chegaram um pouquinho depois, a definição, a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, então ele define pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial permanentes, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em bases iguais com as demais pessoas. Tá? Então, de novo, relacionado a essa teoria, a essa convenção mundial, a fibrose cística não se encaixa. Eu não tenho a vivência exata dessa convenção, mas o que eu quero é também trazer um pouquinho de outras histórias de outras pessoas com deficiência que são fantásticas para a gente amarrar a vivência dessas pessoas com deficiência. Então, falando um pouquinho do que é a fibrose cística, na verdade, que foi quando eu comecei a vivenciar mais essas questões de inclusão social, inclusive. A fibrose cística é uma doença genética, ela ainda não tem cura, então ela é uma doença que já pode ser criada no teste do pezinho, e ela, em sua evolução, digamos assim, ela pode trazer deformidades ósseas, no sentido de que a pessoa, por tomar muito corticoide, ou pela deficiência de absorção de nutrientes, ela pode ter osteoporose, enfim, deficiências ósseas nesse sentido. Ela afeta principalmente as glândulas exócrinas, então a sua deficiência genética é um defeito no gene chamado CFTR, que fica lá no cromossomo 7, que todo mundo aqui tem, está funcionando normal, e para quem tem fibrose cística, esse gene não funciona da forma adequada, e a nossa secreção acaba ficando mais espessa, fica mais grossa. Secreção do pulmão, do pâncreas, tudo que elimina algum tipo de secreção. E em virtude disso, eu passei minha vida inteira tendo um monte de pneumonia, e não sabia o que era, e ficava internada e tal, enfim. Aí, aos 17 para 18 anos, eu estava na faculdade, eu tirei 2 partes do pulmão direito, aí depois tirei a vesícula, aí pâncreas projecionado, estava ficando louca, por ver que eu já nem sabia o que estava acontecendo. Até que descobriram um nome que eu realmente tinha, e eu comecei a trabalhar com a divulgação dessa patologia no Brasil, que hoje a gente fundou o Instituto Unidos pela Vida, que é um instituto que atua nacional e internacionalmente com a divulgação e conscientização dessa patologia. Tá? Então, só retomando, provoca alterações então, na produção da secreção, fica mais espessa e comprometendo então o funcionamento das glândulas exócrinas. Como sintomas, para a gente entender um pouquinho, aproveitando a oportunidade, a gente tem um crescimento e um ganho de peso reduzido, porque a pessoa portadora de fibrose cística, ou a pessoa com fibrose cística, ela tem essa secreção muito mais espessa e, em função disso, o pâncreas não consegue eliminar a enzima, que seria a amilase e lipase, para processar e absorver nutrientes de forma adequada. Então, as pessoas com fibrose cística acabam demandando uma necessidade muito grande de dieta hipercalórica, o que, no fundo, não é tão ruim assim, né? Porque comer muita porcaria não é tão ruim assim. Porcaria dadas as proporções, né? Então, infecção pulmonar frequente, tosse persistente, falta de ar, porque a secreção do pulmão não consegue ser eliminada da maneira adequada, isso fica impactado no pulmão e ocasiona pneumonia. Então, pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso, estatura, um suor um pouco mais salgado na pele, porque
Como o íon de cloreto não consegue passar na célula direitinho, a secreção fica mais espessa, ele não vai deixar ela mais molinha, digamos assim, e esse íon de cloreto acaba sendo eliminado pelo suor. Então ela também é conhecida como doença do beijo salgado, porque o suor da pessoa fica um pouquinho mais salgado. Então, o diagnóstico e tratamento através do programa de triagem neonatal, que é conhecido como teste do pezinho, e sua triagem, né? E ela é confirmada através de exames genéticos ou do teste do suor. Então, coleta um gotinho de suor e vai pesar o sal desse suor. É uma doença multissistêmica, porque ela acaba afetando diversos órgãos, então a gente precisa aí de um acompanhamento multidisciplinar, vou precisar de pneumologista, endocrinologista, gastro, psicólogo. E aí um pouco das atividades do Instituto Clínico da Vida hoje. A gente tem uma frase que é uma junção de um ditado com uma frase de uma associação, que é a Associação Mineira de Assistência Fibrocística, que nós fazemos o bem sem olhar a quem, pois saber o que se tem pode mudar tudo. Então, a gente saber exatamente qual é o nome da patologia, o que entre aspas, como a gente pode chamar o que a gente tem, com certeza faz toda a diferença para que as pessoas possam então ter um atendimento personalizado, um acompanhamento adequado, um tratamento adequado e a sobrevida possa, obviamente, aumentar e a qualidade de vida melhorar. Eu tive meu diagnóstico há 2 anos atrás, eu brinco que minha vida mudou da água para o vinho. E durante todo esse período, não só os 2 anos, mas durante todo o período da minha vida com essa dificuldade e um número elevado de internamentos e de dificuldades de saúde, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu trago para vocês, para a gente começar então a falar sobre a questão da deficiência, que há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam 1 ano e são melhores, há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, aos que lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis. É uma frase do Bertolt Brecht, e ela traduz muito bem sobre a luta e sobre a determinação e sobre a resiliência das pessoas com deficiência e também das pessoas com doenças crônicas que demandam um cuidado, demandam uma atenção tanto da equipe multidisciplinar e dos profissionais da saúde, quanto de suas famílias, porque acaba que o núcleo familiar demanda modificações para o cuidado dessas pessoas, para um acompanhamento adequado, enfim. A gente acha que as pessoas que lutam toda a vida são imprescindíveis, tanto para o nosso crescimento quanto para todos. Quais foram as dificuldades, então, trazendo um pouquinho da minha vivência, que eu enfrentei, e aí falando muito mais do período que eu fiquei de cadeira de roda, em virtude de um acidente de carro que eu sofri, tive uma fratura bem grave de fêmur, e, enfim, então, nesse período que eu fiquei de cadeira de roda, eu estava na minha formação em clínica da Universidade de Curitiba, meu 5º ano, e aí teve todas as questões de dificuldade de locomoção e tudo mais. São as principais que eu identifiquei nesse período. O respeito às diferenças, ele não é tão existente como a gente imagina. Eu achei muito legal que a Fernanda falou no começo, que a sociedade quer se mostrar inclusiva, né? Então, por vezes as pessoas se mostram como inclusivas, quando na verdade a gente não está incluído, né? Então a dificuldade é muito grande. Eu, como fiquei por pouco tempo e tinha uma condição ou de ir de carona para a universidade, alguém que pudesse colocar a cadeira de roda no porta-malas, chegar no colo, enfim, e tinha a questão da dor associada, porque era uma fratura de fêmur, então tinha, além de tudo, a dor. Essa dificuldade de locomoção ela é absolutamente existente, as ruas de Curitiba são horríveis. Eu precisei uma vez ir para um cartório para fazer, enfim, questões de processo, do culpado do acidente, enfim. Minha mãe precisou me levar pela rua, porque pela calçada era impossível, a gente quase foi reatropelado, porque realmente era impossível andar pela calçada. Num bairro, digamos assim, de classe média alta, onde teoricamente deveria ter uma estrutura um pouco melhor. Entendimento e compreensão, conhecimento da sociedade, então, você percebe que as pessoas ficam te olhando, nossa, a cadeirante está andando no hospital, ou quando eu estou com um cilindro de oxigênio, com um carinho no nariz, fico olhando assim, falo, nossa, parece um monstro. Gente, não tem nada a ver. Gente, é igual, né? Mas existe muito isso, a gente percebe que esse olhar diferente acontece. E hoje, inclusive, eu estava lendo o relato de uma mãe num blog, que é o Assim Como Você, do Jair Marques, vou trazer um pouquinho da história dele, que é da Folha de São Paulo,
E ela fala que o filho dela às vezes pergunta, por que essa pessoa que chega de roda, isso aqui, por que é diferente, por que ela não é como eu? E ela responde para o filho, por que você não é como ele? Então ela tenta puxar o outro lado. Eu achei muito bacana essa atitude da mãe, mostrando para ela que, da mesma forma que ele tem um olho azul, outra pessoa pode ter um problema na perna, enfim, assim, da mesma forma, são iguais. Né? E a questão da dependência do outro também chamou bastante atenção nesse período, porque com a fragilidade, enfim, da perna e dificuldade de locomoção, ela não tinha capacidade nem de fazer necessidades do dia sozinha, de levantar sozinha da cama, de ficar em pé e conseguir me deslocar para a cadeira de roda, não conseguia fazer absolutamente nada. Então era uma dependência quase que total do outro, né, de terceiros, e chegar na universidade e os professores terem que me empurrar até a sala, ter que mudar de sala, enfim, então realmente tinha todas essas questões. Graças a Deus eu estava inserida no meio de pessoas legais que me ajudaram durante todo esse período, mas a gente sabe que isso não é uma realidade global, né? Nem todas as pessoas podem contar com a ajuda de outro, enfim, a estrutura familiar nem sempre está pronta para atender. Porém, além das dificuldades, foram muitos os aprendizados nesse período, não só nesse período específico de cadeira de roda, com dificuldades físicas de locomoção, mas durante todo o meu período aí, sabendo, entre aspas, o nome do que eu tenho, enfim, de ser portadora de doença crônica, e durante todas as outras vivências que eu tive ao longo da vida e com dificuldade de saúde. Então, o primeiro deles é a ressignificação. Eu acho que você, a partir do momento que você vive, eu acho muito legal também o trabalho da secretaria, de colocar as pessoas para sentirem literalmente na pele o que é estar de cadeira de roda numa calçada, o que é estar vendado para poder atravessar uma rua, enfim, tantas outras dinâmicas de sensibilização que eu acho que são fantásticas para que a gente consiga, pelo menos um pouquinho, parar e pensar novamente em alguns valores, né, que por vezes a gente precisa ressignificar esses valores e precisa rever algumas questões que essas pessoas nos ensinam diariamente. Os valores da vida, os valores que realmente precisam ser dados. Inclusive o Instituto Unidos pela Vida, ele nasceu, eu tive um sonho no hospital, estava respirando por aparelho, e nesse sonho eu estava com algumas pessoas que também tinham problemas respiratórios, enfim, e eu falava para elas sobre a importância do ar, a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira, porque a gente acaba passando batido por isso, a gente não lembra que a gente está respirando, a gente só vai lembrar quando eu falo. Agora, vocês provavelmente tenham sentido o ar entrando pelo nariz, né? Existe um estímulo aí, né? Uma resposta, uma consequência, Skinner já diria isso. Ou então, quando você está dependendo de oxigênio, como naquele momento eu estava dependendo de um aparelho para respirar. Então, o meu valor para o ar naquele momento era diferenciado. E aí eu acordei e falei sobre isso com a minha mãe, e o Instituto Unidos pela Vida, na verdade, nasceu daí. Então, o quanto essas dificuldades e o quanto a nossa vivência, a partir de uma dificuldade, também nos traz aprendizados fantásticos que ficam para a vida toda. Então, dá valor para o ar que a gente respira, uma coisa tão pequena, mas quando você está dependendo de um aparelho num hospital, num UTI, enfim, ele realmente tem valor que, para mim, tudo que eu queria naquele momento era respirar sozinha. E é uma coisa tão simples, né? Bom, sobre essa mãe que eu comentei com vocês, ela deixou um depoimento bem bacana que eu quero compartilhar com vocês nesse site. Estava aqui me lamentando da vida. Por que eu não paro em um emprego? O que eu tenho de errado? E lendo essas lições de vida, vi que não tenho nada de errado. Não tenho deficiência nenhuma, mas tenho certeza que não sou a metade do que vocês são. Pessoas completas, inteiras, inteligentes, com garra, com vontade de viver, com vontade de mostrar do que são capazes, com tudo e muito mais. Eu queria ser completa como vocês. Completa para viver a vida no máximo, para ser feliz no máximo, para fazer os outros felizes no máximo. Queria ser completa na capacidade que vocês têm de nos ensinar, de nos mostrar o mundo de uma forma diferente, muito melhor e mais colorido. Então ela deixou esse depoimento, ela enviou esse e-mail para o jornalista Jair Marques, como eu vi com vocês, falando que durante o período que ela agora está desempregada, ficou viajando na internet, procurando emprego, acabou esbarrando no site dele e se deparando com essas lições. Então, essas pessoas com deficiência acabam nos trazendo lições fantásticas para toda a nossa vida, e nós, como psicólogos, também
além de toda a nossa técnica, enfim, da nossa profissão, né, de atuação dentro desse universo, os aprendizados que a gente acaba também tirando dessa vivência. Uma outra questão alinhada à nossa teoria, que foi o maior aprendizado que eu tive, que tenho diariamente, tanto para a minha vida pessoal, que digamos assim, um ato que eu preciso desenvolver diariamente, eu acho, que meu livro de cabeceira, se tivesse um título, seria Resiliência, e o que eu aprendi também com tantas pessoas. Então, resiliência, de acordo com o dicionário, enfim, é um ato de retorno de mola, elasticidade, poder de recuperação, trabalho necessário para deformar o corpo até ser limite elástico, ou seja, quando a gente tem que recuar, né? Quando a gente tem que realmente voltar e aprender com aquela situação. E aí uma definição comportamental, não quero puxar o peixe para o meu lado, mas é a capacidade humana de enfrentar as adversidades, ou seja, aquilo que não é bom, digamos assim, proporcionando ao indivíduo ser transformado por fatores potencialmente estressores. Então, tudo aquilo que está sendo muito ruim, o que eu posso tirar de lição disso? Adaptando-se ou superando as experiências aversivas. Então, a partir daquilo que a gente vivenciou de ruim, o que a gente pode trazer de aprendizado, o que a gente pode realmente levar para a vida e crescer e se desenvolver e mudar a partir dela. Porque a nossa vida realmente ela é mutável, digamos assim. Aquilo que não me destrói, me fortalece, o filósofo Nietzsche já diria. Esse poderia ser o mote dos resilientes, aquelas pessoas que, além de pacientes, são determinadas, ousadas, flexíveis diante dos embates da vida e, sobretudo, capazes de aceitar os próprios erros e aprender com eles. Teresa Caual tem um texto muito bacana sobre resiliência, e essa parte me chamou bastante atenção também para trazer a definição desse termo. E aqui eu trago um exemplo de uma pessoa que, para mim, é uma das principais expressões da resiliência nacional, que é o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que, infelizmente, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ele é pai de uma amiga minha, eu fui ter a alegria de saber disso há poucos dias. E eu já admirava há muito tempo. Hoje ele é desembargador do Tribunal do Trabalho de Curitiba. Então ele fez mestrado, doutorado, publicou livro, e ele foi o primeiro desembargador cego do Brasil. Então, provavelmente vocês já tinham ouvido falar sobre a história dele. Ele perdeu a visão quando ele estava no 3º ano de Direito, e com o apoio dos colegas ele conseguiu se formar a partir que gravavam os livros, o conteúdo dos livros e das aulas, ele acabou conseguindo se formar. E aí depois, enfim, ele até foi um dos que redigiram a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela ONU. O Jair Marques, que eu comentei para vocês, que também para mim é um exemplo de pessoa com deficiência, de resiliência, de determinação. Hoje ele é chefe de reportagem da agência Folha de São Paulo, ele atua muito fortemente na questão de pessoas com deficiência, de acessibilidade, de inclusão social. Ele tem um blog que eu acho fantástico, que convido a todos para conhecer, ele chama Assim Como Você. Se digitarem Assim Como Você, blog Folha de São Paulo, vocês vão encontrar. E ele traz muitos textos e exemplos de pessoas com deficiência do Brasil. E as pessoas com cadeira de roda ele chama de matrixiano. Então, eles têm algumas analogias lúdicas, digamos assim, para tratar as pessoas com deficiência. E tem até um termo carinhoso que eles acabaram adotando, que chama malacabado, né? Que eles mesmos se autodenominam dessa forma. E aí eles têm esse blog assim como você, que é super interativo, as pessoas acabam mandando depoimentos, aí que as pessoas que fizeram doutorado, que têm filhos, enfim. Superação, histórias de superação diárias de pessoas com deficiência no Brasil. Eu convido todo mundo a conhecer, que realmente é uma lição diária de pessoas que fazem do limão da limonada. A Flávia Sintra, que eu acho que alguns de vocês também podem conhecer, que ela hoje é repórter do Fantástico. Lembra daquela novela Viver a Vida? Que a Aline Moraes, Luciana, né, ela sofreu um acidente, ficou cadeirante, o namorado dela, que era médico, na novela, enfim. A história da Luciana, na verdade, foi inspirada na história da Flávia Sintra. E eu tive o prazer de também conversar com a Flávia algumas vezes sobre a história dela, uma foto aqui dela com os filhos, e ela foi mãe cadeirante, e agora até semana passada ela publicou um livro chamado Maria de Rodas. Ela e outras duas mães também que são cadeirantes, histórias lindas sobre a maternidade na cadeira de rodas. Bem fantástico o livro.
Essa menina, na verdade, me emociona um pouco até falar dela, a Juliana Batistel. Ela é secretária de 2 amigos meus na prefeitura, na Secretaria de Esportes. E ela sofreu um acidente em março do ano passado, um acidente de moto com o irmão. Essas pessoas todas me autorizaram a homenageá-las, tá? E falar sobre elas. Então a Ju, ela sofreu um acidente de moto no ano passado, saindo do trabalho, e ela teve uma fratura de fêmur, foi em março de 2011. E eu sofri meu acidente em março de 2010, então um ano depois eu estava ainda retomando meus passinhos, voltando a andar um pouco com dificuldade, ainda dores. E eu lembro que eu ia me formar, meu baile de formatura foi em março. E eu tinha alguns dias antes falando para minha mãe, puxa vida, mãe, que triste. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de usar salto alto, porque eu tenho trauma da minha altura não tão alta. Então eu sempre gostei muito de usar salto. E eu falei para minha mãe, puxa vida, meu baile de formatura eu não vou poder usar salto porque eu estou sentindo muita dor na perna ainda, em virtude da fratura. Dias depois o meu amigo me liga e fala, Vê, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, enfim, ela sofreu acidente de moto e fraturou o fêmur. E você, além de psicólogo, já fraturou o fêmur. Você pode dar um apoio pra gente, acompanhar? Eu falei, claro que posso. No mesmo dia eu fui pro hospital e passei um mês inteiro com ela e com a família, acompanhando todo o processo de recuperação dela. A Ju, na verdade, teve uma fratura exposta no fêmur direito, só que o problema foi que ela ela, na hora do acidente, ralou a panturrilha e essa ferida acabou necrosando e ela precisou amputar a perna. Então eu falo que a Juliana, para mim, na verdade, ela foi um exemplo muito grande, porque quando eu estava reclamando que eu não podia usar salto, a Ju ia se formar quase na mesma semana que eu e não tinha uma perna. E a Ju falava para mim, ao mesmo tempo que eu achava que ela, para mim, foi um exemplo muito grande de superação, de resiliência, ela falava para mim, Vê, para a perna eu tenho uma prótese, é toda doença que não tem cura. Então foi muito forte acompanhar a Juliana, eu acabei encaminhando ela, não pude dar continuidade no acompanhamento terapêutico dela, porque a gente acabou ficando muito próxima, tanto da família, então hoje quem acompanha ela é uma psicóloga colega minha. Eu atendi voluntariamente ela durante um mês no hospital, foi uma experiência fantástica, tanto para minha vida profissional quanto pessoal, e hoje eu sou muito amiga dela, a gente acaba brincando muito de Ju, vem cá, não, deixa eu pôr minha perna primeiro, eu já chego aí, isso aqui, enfim. Então agora eu tive que refazer a cirurgia da perna, liguei pra Ju e falei, Ju, me empresta uma muleta que eu vou ter que operar a perna de novo. Então é uma pessoa assim que também tem um sorriso maravilhoso, como vocês podem ver na foto, e que também está aprendendo muito com essas dificuldades e com essa nova experiência que a vida lhe trouxe. E aí eu não poderia deixar também de homenagear as pessoas de fibra, que a gente chama, que são as pessoas com fibrose cística. Essa foto da menina de top vermelho é a Lisa Bentley, ela é americana, ela é triatleta, então ela tem todas as dificuldades que a fibrose cística impõe. Aí eu dou desculpa que eu falo que ela tem 2 pulmões, eu só tenho um, então por isso que eu não consigo fazer tudo, mas eu preciso chegar aos pés da Lisa, que eu já vou ficar feliz se conseguir correr 5 km, eu já vou ficar feliz, mas ela faz aquelas corridas do Ironman, aquelas competições do Ironman, então provando que não é uma doença, é uma limitação pulmonar, limitação física que vai te tirar dos teus sonhos e dos teus projetos de vida e da tua vontade de vencer. Essas 4 pessoas aqui do lado fazem parte da equipe de Fibra, que é uma equipe que a gente tem no Brasil inteiro. São atletas, pais, pacientes com fibrose cística, outras pessoas que acabam se interessando pelo assunto, que formaram a equipe de Fibra, coordenada hoje por um pai de pessoa com fibrose cística, de menininho com fibrose cística, que correm, então, não só cuidando da saúde deles, mas também divulgando a fibrose cística e reforçando a importância da atividade física no tratamento da pessoa com fibrose cística, que a reabilitação cardiopulmonar e a atividade física fazem parte do nosso dia a dia, do nosso tratamento. Aqui também um pouquinho das pessoas de fibra, então a gente tem algumas mães, esse grupo de baixo são voluntários, que a gente tem um treinamento chamado Ciclo de Desenvolvimento de Voluntários Transformadores, em parceria com o Centro de Ação Voluntária do Paraná, está todo mundo convidado a participar, a ser nosso super fibra. Essa foto do canto é um dos momentos, não menosprezando tantos outros, mas um dos momentos mais emocionantes que eu pude vivenciar nesses 2 anos de instituto, que uma mãe tatuou a logo do instituto no braço. Eu tenho tatuado no pulso, mas até justifica, né? Eu ter a logo tatuada no pulso. Aí quando essa mãe de uma pessoa com fibrose cística posta uma foto no Facebook falando que
é isso que move, é essa aproximação dos iguais que a tranquiliza, saber que outras pessoas também têm, que outras mães também superam, que as pessoas acabam crescendo, porque a sobrevida da fibrose cística é muito curta. Mas a gente não tem médico Deus, por mais que alguns achem que são. Mas a sobrevida existe para que a gente possa calcular tantas outras coisas estatisticamente e cientificamente. Mas o que vai determinar a sobrevida de uma pessoa, na verdade, é a adesão ao tratamento, é o enfrentamento, a forma que essa pessoa enfrenta, é a manifestação, a gravidade da manifestação. E eu tenho fibrose cística e sofri um acidente de carro e poderia ter morrido ali. Né? Então não é o nome que vai determinar. A pessoa com deficiência tem uma vida mais curta, a pessoa com uma doença crônica tem uma vida mais curta, não é isso que vai determinar. É um sinal de alerta para que a gente se cuide de uma maneira diferenciada, tenha um atendimento diferenciado, um cuidado mais intenso, digamos assim. Mas a gente vê que essas pessoas, mesmo sendo, entre aspas, taxadas pela sociedade, por vezes pela medicina, como sendo portadoras de uma vida mais curta, são pessoas que nos ensinam diariamente como viver e aproveitar a vida de uma forma bastante intensa. E aí eu acho que, para resumir um pouco do trabalho que eu venho fazendo no Instituto, o trabalho que todas as pessoas portadoras de fibrose cística vêm fazendo no Instituto Unidos pela Vida no Brasil inteiro, dessas famílias, e de tantas pessoas que eu conheci com deficiência, que eu venho conhecendo com deficiência, que vem me ensinando muito, e que vem trabalhando, inclusive com a Fernanda também, que vem trabalhando, que ela falou que não sabe seu destino, que acabou levando ela para essa área de deficiência. Eu acho que foi, que bom que o destino nos prega essas peças, né, de trazer significados e respostas para a nossa vida, mas eu acho que essa frase nos traz bastante explicação para essa pergunta para o destino. Quem melhor do que aquele que sentiu em carne própria uma ferida pode curar suavemente a mesma ferida no outro? Então essa frase hoje norteia todos os trabalhos de divulgação e conscientização da fibrose cística, porque a minha mãe sempre fala, se eu soubesse que pneumonia de repetição era um sintoma, você não precisaria ter, aos 23 anos, estar no estágio que eu estava, há 2 anos atrás, no nível de complexidade da doença e de avanço da doença que eu apresentava, e, enfim, apresento. Então é isso que nos move a tentar trazer os iguais para mais perto, tentar de alguma forma se fortalecer, e com força, fé e coragem, como a gente fala, conseguir superar as limitações e as complicações da vida. E é isso que eu venho aprendendo também com as pessoas com deficiência, que acabam se agrupando para lutar pelos seus direitos, para lutar por acessibilidade, por inclusão social e por tantas outras questões importantíssimas nessa realidade. Então, obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para conversar com vocês. Obrigada. Meu nome é Amanda. E eu acho que a minha pergunta até pode soar um pouco impertinente, não sei, porque esse é o tema da mesa redonda, que é acessibilidade. Só que, desde o começo vocês têm falado de palavras, de valorização, de inclusão, de vamos ter respeito, vamos ter atitudes que valorizem as pessoas que têm necessidades especiais, mas me soam palavras. Eu não tenho conhecimento de políticas públicas ou de educação, ou de informação que a gente pode ter para a gente modificar nossa conduta frente a essas pessoas que têm necessidades especiais. Por exemplo, se eu me deparasse agora com uma pessoa que é autista, eu não saberia como me portar. Acho que por uma falta de conhecimento, não é nem animosidade, nem não gosto de você, nem preconceito, nem nada. Simplesmente uma falta de conhecimento porque eu não tive acesso a nenhuma informação do gênero de como você deve se portar com essas pessoas, não de que você tem que se portar de uma maneira especial porque ela é diferente, mas como socializar com as pessoas que têm necessidades especiais. As apresentações tiveram o mérito de falar um pouco disso, mas eu senti falta da praticidade mesmo. Eu não sei se é uma falta de interesse das políticas públicas de divulgar isso para ter uma série de todas as pessoas, se é uma falta de interesse de nós, enquanto público, de buscar por isso. Eu queria saber assim, o que tem sido feito de prática, de política pública e de educação nesse sentido. Então, assim, Amanda, uma das coisas que a gente... Tá?
Uma das coisas que a gente faz constantemente, né, de fevereiro para cá, a gente deu 20 palestras que chamam Conhecendo e Compreendendo a Pessoa com Deficiência. Então a gente explica, essa informação é a chave do negócio. Exatamente o que você está falando. Fala assim, tem que respeitar, tem que tratar como, né? Então é exatamente isso. Então a gente vai para todos esses públicos, então assim, a demanda está vindo, a gente sempre procurou, mas agora a demanda está vindo, e está vindo bastante, isso é ótimo, sinal que as pessoas estão se importando com isso. Né? Então a gente fala sobre as deficiências, a gente fala como lidar com as pessoas com deficiência. Tá? Então assim, é um beabá que às vezes parece, entendeu? Pequeno, mas que faz toda a diferença. Então, por exemplo, no caso, uma pessoa com deficiência física, se você vai conversar muito tempo com uma pessoa com deficiência física que usa cadeira de rodas, senta, porque essa pessoa já tem uma dificuldade de sustentar tronco, vai ter que ficar olhando para cima para conversar com você. Então, assim, são coisinhas pequenas e a gente leva esse tipo de informação. Tá? Então, assim, como lidar, como agir, essa parte a gente tem feito bastante, pelo menos aqui no município, não posso falar de política, né, no sentido mais amplo, porque o nosso domínio é Curitiba, a gente tem feito isso, a demanda tem vindo da sociedade, então a gente está atendendo ela na medida que vem. Como eu falei, né, nosso departamento ele é pequeno, mas ele é bem interessado, então sempre que aparece a gente está cumprindo com essa demanda. Sim, e voltado para a parte de política, então assim, eu te convido a conhecer. Curitiba realmente tem um diferencial na parte da educação, né, com as escolas de educação especial. A Fernanda está me contando o trabalho da Helena Tikoff, né, que vocês trabalham. As escolas municipais têm, assim, um trabalho bem bacana voltado para esse público da deficiência intelectual. Além disso, tem todas as outras instituições, o pessoal que é bem ativo nessa parte do Conselho Municipal de Direitos, o pessoal da Associação dos Deficientes Físicos, a LFP, o Mauro, o presidente, que sempre trabalha voltado para a parte do esporte, assim como diversas outras instituições, se eu citar algumas eu vou ser, né, vou estar excluindo outras, mas assim, tem um trabalho bem bacana acontecendo, ele está sendo divulgado assim, com bastante vontade, mas a gente tem que começar, por exemplo, as campanhas elas vêm bem educativas, elas vêm assim, respeite o assento no ônibus, respeitar a vaga, porque as pessoas não conseguem entender que tem uma placa, que tem uma lei, que aquela vaga da pessoa que usa cadeira de rodas, então ela tem que abrir a porta do carro para descer, entende? Porque ela tem que se levantar. Então a gente tem que começar do básico, eu não consigo chegar e lançar uma campanha com muita informação, porque as pessoas não conseguem captar isso. Então primeiro a gente abre e sensibiliza, respeite, né, valorize, joga essas palavras, realmente essas consignas, assim, né, tentar aproximar, mas esse trabalho em paralelo está sendo feito, né, as políticas de saúde voltadas, a gente tem uma coordenação de saúde da pessoa com deficiência em Curitiba, né, então assim, a gente tem um trabalho bem bacana acontecendo dentro do município, te convido a conhecer, porque vale a pena. Eu entrei nessa área por acaso e sou completamente apaixonada, dá pra ver. Não sei se está respondido. Eu queria lembrar que na questão das políticas públicas, o Conselho da Cidade, né, o Concitiba, é super novo, tem aqui uns 3 anos, talvez 4 no máximo. E o Concidades, que é das cidades do Paraná, tão jovem quanto. E quando nós começamos a participar, né, com representantes do Conselho de Psicologia e também o pessoal do Serviço Social, com representantes do CRES, o pessoal perguntava, mas o que psicólogo e assistente social tem a ver com o conselho de cidade? Como se não tivesse nada a ver. Tem exatamente a ideia de a gente ir lá contribuir para ir além da palavra e para as atitudes nas mudanças. Né? Lógico que um conselho de cidade tem que ter arquiteto, engenheiro, né? O pessoal ligado à questão de planejamento urbano, mas tem que ter também o nosso saber lá. E esses conselhos todos, seja o conselho da pessoa com deficiência, o conselho de saúde, que tem comissão de saúde da pessoa com deficiência, e os conselhos ligados à área, são abertos a qualquer um. Você não precisa ser representante de uma entidade. Você, como cidadão, pode ir lá. Não só assistir às reuniões, como participar com voz. Você só não vota por não ser conselheiro, mas dá para participar. Então, essa é uma forma. E acho que quando se fala dessas palavras aí, propondo pequenas mudanças, quando se fala em respeito, né, até a campanha que tem alguns cartazes do Conselho, tem os nossos ônibus, dependendo do horário que a gente pega, realmente é um inferno, né? Mas tem um lugar, um espaço que é para a pessoa com deficiência. Tem gente que vai lá e ajeita ainda para sentar, né,
no apoio do acompanhante, ou a pessoa chega com dificuldade, mas está com tanta pressa de entrar no ônibus que atropela a cadeira de roda. Se alguém de muleta, de repente, se der bobeira, passa a rasteira na muleta. Então, são essas atitudes, permitir que essas pessoas possam entrar antes, ocupar o seu lugar de direito, para daí a gente, se sobrar o espaço, né? Se não tem nenhum cadeirante no lugar e você ocupar aquele espaço, ok. Não em estacionamento, dentro do ônibus. Estacionamento nem por um minuto. Existem, inclusive, alguns cartõezinhos na internet, está rolando também campanha nesse sentido, tipo, essa vaga não é sua nem por um minuto. Né? São essas pequenas coisas. Orientar uma pessoa cega, né? Não é puxando a pessoa para atravessar a rua, é dando o seu braço para que ele perceba seu movimento, né? De subir e descer e tudo mais, para ele acompanhar o movimento logo atrás. Se alguém segura no teu cotovelo, fica um passo quase atrás. Então percebe se tem algum entrave no caminho. Se você é dono de algum estabelecimento comercial, não faça os chiqueirinhos para fumantes na linha construtiva, onde o cego precisa se orientar até no caminho, né? Então fazem aqueles chiqueirinhos, o cego vem com a sua bengala, que passa por baixo do chiqueirinho, então ele acha que não tem nada, daí ele cai, né, porque pega às vezes no meio da barriga da pessoa o suporte que está ali para fechar o espaço para quem vai fumar. Então são coisas aparentemente pequenas, mas que fazem grande diferença. E acho que assim, aquilo que a gente não sabe, sempre é bom dizer, não sei, você pode me dizer como é que é? Então chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não sei como é que eu ajudo um cego a atravessar a rua, você me diz como é que eu faço? Ele vai te dizer, deixa eu pegar no seu braço, ou deixa eu segurar no seu ombro, dependendo da altura de cada um, né? Por exemplo, o meu primeiro trabalho remunerado lá atrás foi uma pesquisa para a inclusão, né, para constatar a inclusão da pessoa com deficiência em escola de ensino regular. Isso foi em 85. Então há muito tempo se fala disso, e muito pouco tem. Na verdade, na época foi para constatar, nossa, tem uma pessoa com deficiência na escola X, nossa, tem duas na escola Y, e do tipo de deficiência. Né? Hoje a gente já consegue algumas coisas. As pessoas terem informação de qual é o seu direito, também é um caminho, né? Não são só palavras, porque na medida que a pessoa com uma deficiência, com visão subnormal, sabe que ele pode ter um material adaptado, o material adaptado tem que ser inteiro, inclusive o gabarito. Né? Não tem lógica ter um gabarito e o cara não consegue ler bem a parte final da prova. Né? Então acho que são coisas para a Fernanda levar também na conferência, né? E as conferências a gente precisa participar para falar de tudo isso. Só falar um pouquinho, porque uma coisa que me preocupa bastante é a formação prática do psicólogo. Você precisa virar para lá, É que eu estava falando, olhando para ela e você vai do lado dela. Assim, a gente tem recebido alguns alunos e recebido formandos também, né, que passam em concurso e caem numa escola e cai com um paciente especial e, nossa, o que eu vou fazer? Aí eles mandam para a gente dar uma ajuda para eles ambientar o colega psicólogo que saiu mal formado. Né? Um pouco também por falta de vontade dele de procurar durante a formação, de saber que existe essa clientela e que ele pode sim, de repente, trabalhar com uma pessoa, né, ter um paciente que é especial. Mas assim, a Prefeitura de Curitiba ela tem alguns conselhos, como a Célia falou. Eu sou representante do Conselho de Psicologia na Comissão da Saúde para a Pessoa com Deficiência, que até na próxima sexta-feira, à tarde, às 2 horas, no edifício Laufas da Prefeitura, vai ter uma reunião da comissão, onde a gente discute, assim, inclusive, a parte técnica, a parte prática, o que o psicólogo pode fazer para auxiliar, essa questão bem prática mesmo da formação da gente. O que eu posso fazer como psicólogo na atuação para promover saúde, para prevenção dessas pessoas no autismo. E assim, com relação às políticas públicas, acho que o Ministério da Saúde está lançando uma campanha, o Plano pela Vida, em que eles estão lançando protocolos de atendimentos a pessoas especiais. Estão vindo para a consulta pública. Agora, eu não sei se já acabou a consulta pública para o protocolo acabou de sair o protocolo sobre síndrome de Down, da atuação na síndrome de Down, de todas as áreas.
Até aqui de Curitiba foi uma pessoa que é assistente social, que é da Reviver Down. Ela foi consultada, ela foi lá para Brasília para ajudar a elaborar esse protocolo de atuação na área específica da saúde, que é a área onde eu trabalho, né? Promoção de saúde. E vai vir agora um sobre o autismo, que é também para consulta pública. Antes disso ser lançado realmente esse plano, ele vai para consulta pública. Ainda está em consulta pública o protocolo da síndrome de Down. Agora vai sair, assim que o protocolo da síndrome de Down for aprovado, vai entrar o de autismo. Então, também, para a gente entrar no site do Ministério, conhecer esse protocolo, ler o documento, ver se concorda, discorda, procurar os nossos pares, procurar os nossos professores, né? Olha, você acha que essa atuação é uma atuação legal? Né? Porque o protocolo é um norteador do que a gente pode fazer. E bem na prática mesmo. Então, é uma política pública, é uma informação que a gente pode ter e que a gente pode ajudar a construir. Né? Porque ele vai para a política pública e a gente pode meter o bedelho lá e dizer, não concordo. Alguém mais? Só assim, pontuando duas coisas. A questão de formação, dizendo assim, na faculdade a gente tem tanta coisa para estudar, você não vai, né? Uma coisa muito específica. Vai depender muito depois das oportunidades, de onde você quer trabalhar, tal. Né? Mas eu acho que é extremamente importante a gente ter essa noção. Então, quando a Célia fala ali, né, que precisa conhecer, precisa saber que existe e ir atrás. E assim, é o olhar do lado. É você está na correria lá para pegar o ônibus, é olhar do lado e ver quem é que está por ali. Né? Só para ter uma situação, ontem no supermercado, aquelas filas enormes, né? Aí estava lá um caixa assim, prioridade, idoso, eu já liguei, claro que eu cadê o carrinho, né? Se tivesse escrito exclusividade, né? Mas aí como meus cabelos já estão brancos também, a moça me olhou meio assim e tal, mas me atendeu. Se ela tivesse falado alguma coisa, preferencialmente. E daí, assim, uma outra pontuação, além dessa questão da busca pela informação, é a participação mesmo, né? Nesses conselhos, nessas reuniões, quando a gente tem a oportunidade, fazer isso, participar assim. Então, eu não sei se você falou do site do Instituto, como é que é? A gente também coloca lá no Google, daí, Verônica, porque eu acho que é importante a gente ter esses acessos, assim, até para divulgar um pouco mais, para conhecer, saber. Porque quando você falou, um dos pontos que você falou na tua conversa foi assim, quando você soube do que é que você tinha, quando as pessoas sabem o que é que tem, tá? A gente já passou por umas épocas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, em 85 eu me formei, tá? Tinha gente nascendo nessa época, né? Em 85 eu me formei, meu primeiro emprego foi numa escola de surdos em Londrina, Instituto Londrinense de Educação de Surdos. Nessa época, praticamente eram amarradas as mãos dos surdos, tá? E eles tinham que aprender na oralidade, eles tinham que aprender a falar. Hoje você encara, né? 30 anos depois, você encara pessoas sendo não beneficiadas, não é essa palavra, desculpem, sendo atendidas na sua necessidade com intérpretes, tá? Dentro das escolas. Não sei se alguém comentou das escolas superiores, mas assim, desde a escola fundamental, né? O aluno surdo tem o direito de ter um intérprete. Então, o saber o que a pessoa tem, e aí eu quero colocar um outro ponto aqui, que é assim, o entrosamento que a gente tem que ter com a área médica, tá? Para os diagnósticos mais adequados e o mais rapidamente possível, então o mais precocemente possível, né? Desse diagnóstico, essa identificação correta do que é, para a gente poder ter um conhecimento melhor e trabalhar de uma forma mais adequada, tá? Então, eu gostaria que se você não tivesse colocado ainda, colocar para a gente poder também divulgar um pouco mais. Então, só para falar, então, o nome do Instituto é Instituto Unidos pela Vida. Na internet você encontra, o site é unidospelavidafc.com.br. Mas depois eu deixo um cartãozinho para vocês quiserem. Acho que só pontuando algumas questões importantes acerca do que você colocou, Amanda, e até você também, Marina, isso. Na verdade, assim, tem até um exemplo prático da área de medicina para trazer. A minha pneumologista, que hoje é uma das referências em fibrose cística para adulto,
formou-se na Universidade Federal e nunca teve fibrose cística durante a faculdade. E eu concordo com o que você falou, temos tantas coisas. É impossível a gente ter tudo, 100% tudo. Impossível, não tem como. Não tem tempo na graduação, não tem tantos profissionais habilitados, não tem... Enfim. E as próprias abordagens da psicologia a gente acaba vendo tão superficialmente durante a nossa graduação. Você acaba se identificando, né, a partir daquilo que você tem interesse. Eu, por exemplo, passei minha graduação inteira odiando de morte comportamental, eu não gostava. E dizia isso claramente, falava, imagina, condicionamento, que coisa é essa? E aí, a partir de um estímulo externo, né, eu acabei gostando e hoje eu amo comportamental. Por quê? Porque eu percebi que a partir do momento que eu tive um diagnóstico de uma doença crônica, a minha contingência, comportamentalmente falando, era diferente e eu precisava mudar o meu comportamento frente a essa nova contingência. Então, a partir daquilo que eu estava vivenciando, eu olhei para o lado e falei, opa, isso aqui que se enquadra melhor com a minha necessidade. Infelizmente, eu não posso atender, dentro do Instituto Unidos pela Vida, todas as doenças genéticas do mundo. Se eu tivesse braço e pessoas e tudo, a gente atenderia com o maior prazer, porque eu acho que todo mundo precisava de um atendimento e de uma divulgação. E uma frase que minha mãe sempre fala, se eu soubesse que pneumonia de repetição era sintoma, você não teria chego aos 23 anos no estágio que você chegou. Minha mãe, pedagoga, mãe, que não tem nada a ver com o diagnóstico. E hoje, um dos principais trabalhos do Instituto Unidos pela Vida é dar palestras em todos os públicos. A gente já foi em empresa, a gente já foi em Apari, no Maranhão, já foi em Universidade de Medicina. Semana passada eu estava na Federal falando para os alunos de Medicina, que foi um grande ganho para o Instituto. Foi histórico, a gente ia numa aula de genética, com 90 alunos, um grande geneticista nos convidou para que a gente fosse falar sobre fibrose cística para esses alunos de medicina. Eu já falei para 100 profissionais de saúde dentro do hospital que nunca tinham ouvido falar de fibrose cística, médicos, reumatos, fisioterapeutas, entende? Então, assim, é muito difícil a gente querer abraçar e contar tudo para todo mundo. E a partir do momento que a sementinha foi plantada no seu coração, por exemplo, agora da pessoa com deficiência, é a gente ter essa busca incessante. Então, assim, eu nunca quis, por exemplo, trabalhar com psicologia clínica durante a minha formação. Eu trabalho com organizacional desde que eu entrei na faculdade, desde um pouco antes até de entrar na universidade. E hoje, esse estímulo externo, essa demanda nova, essa nova contingência me fez abrir os olhos e puxa, não tem nada de divulgação da fibrose cística no Brasil hoje, mas o que eu posso fazer por isso? Qual é o meu papel nessa realidade hoje? O que eu, como psicólogo, como pessoa com fibrose cística, paciente, posso fazer por outras pessoas? E o que eu falo é que meu maior sonho hoje é que as pessoas não passem pelo que eu passei durante a vida toda sem saber o que eu tinha. Né? Então eu até brinco que a hora que o médico suspeitou que eu tinha fibrose cística, eu já tinha ligado o pisca-alerta para virar o cabo da Boa Esperança, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Já tinha tentado tudo, suspeitado de tanta coisa, já não tinha mais nada para tirar, o aparelho para pôr nada, não tinha mais o que fazer. Aí alguém iluminado lá, que brinca meu herói, veio e deu o diagnóstico de fibrose cística. Mas para que chegar nesse estágio? Para que não ter mais chance de sobrevivência? E aí o que a gente fala para os nossos superfibras, que são os nossos voluntários de divulgação de fibrose cística, vocês são super-heróis. E todos nós temos superpoderes para mudar. Que é a comunicação, é a palavra. Informação é tudo, como a Fernanda colocou. Então a gente buscar ativamente qual é o nosso papel na psicologia da saúde, nas deficiências, como a Célia colocou. Se minha professora do primário, da pré-escola, soubesse o que é fibrose cística, poxa, a Verônica ficou 5 vezes internada com pneumonia no ano. Tem coisa errada aí. Né? Então, por que não ter um insight e compartilhar informação com a família, compartilhar informação com... Claro que nós não somos habilitados e capacitados para dar um diagnóstico, mas a gente tem informação tem para todo mundo. Sabe aquele filme da Corrente do Bem? Já viu? Já assistiu? Um ajuda 3, que cada um ajuda mais 3, e assim sucessivamente. Em progressão geométrica, a gente compartilha a informação. Né? Então, a gente se baseia nesses fundamentos. Por exemplo, eu trabalho com recursos humanos, hoje minha paixão é a fibrose cística. Né? É uma dificuldade que eu tenho diariamente dentro de casa, que o meu noivo teve que aprender a fazer fisioterapia e tem que saber que eu tenho que fazer inalação todos os dias. Então, assim, as pessoas acabam precisando aprender e acabam buscando também informação junto e ficando experts naquilo por uma contingência. Legal? Também te convido a conhecer o nosso trabalho e nos ajudar se você quiser. Vou fazer uma pergunta para a Verônica. É que eu sempre gostei muito da área de saúde, eu me formei na Federal, então fiz estágio na HC e tudo quanto é setor lá, né?
E, assim, já tinha ouvido falar de fibrose cística, e a informação que eu tinha é que, assim, uma pessoa com fibrose cística não pode casar com outra pessoa com fibrose cística. E eu queria, assim, só para limpar as minhas informações, os meus conceitos já, né, cristalizados, para ter uma informação mais atualizada. Se é uma orientação médica, se existe alguma lei, como é que está isso hoje em dia? Assim, é só uma orientação médica? Não pode mesmo? Por que não pode? A tua informação, desculpa teu nome? Luciana. A tua informação, Luciana, sobre essa relação do casamento é por uma questão genética? Ou a informação que você tem só para eu saber para a cliente que eu te explico? Por exemplo, por uma questão de genética, não pode casar. É isso ou não? Ou você não sabe de qual raiz que veio? Não, acho que era só por uma questão da convivência mesmo, da imunidade. Isso. Bom, na verdade, assim, existe a questão de não poder ficar fisicamente próximos, né? Isso. Até no HC hoje, a minha pneumologista cuida do ambulatório de fibrose cística. Eu, por exemplo, meu sonho era poder ser voluntária de psicologia no HC. Eu não posso. Ela falou, minha filha, esquece psicologia hospitalar. Se é o teu sonho, cuide da sua cabeça. Você não pode trabalhar isso. Porque eu não posso ficar dentro do hospital. Até para o meu próprio tratamento, por vezes, a gente pede home care, que é o tratamento em casa. Então, ela evita muito o meu contato com o hospital, tal qual tratando os outros pacientes. Então, a nossa imunidade é mais baixa, então o risco de contaminação cruzada é muito mais alto. Eu estava no Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, agora no comecinho de maio, em Florianópolis. Existem algumas, alguns conceitos que são diferentes acerca desse assunto. Então, por exemplo, em alguns ambulatórios do Brasil, os pacientes são atendidos no mesmo dia. Usa máscara, a questão toda de cuidado, álcool, asepsia e tudo mais. A questão do casamento ela não é indicada justamente por causa disso, porque as pessoas ficam, pode pegar uma bactéria, uma contaminação cruzada e tudo mais. E o risco é elevado, e aí, por ser uma doença recessiva, então o azinho, né, o alelo, né? E aí, quando a pessoa tem doença de fibrose cística, seriam uns 4 no casal. Então, seria 100% de chance para o filho ter fibrose cística. No caso dos meus pais, por exemplo, eles são portadores do gene recessivo, né? Porque eu tenho a doença, então, obrigatoriamente, eles são portadores. Então, é azão dominante e o azinho. Azão dominante e o azinho. Nós somos em 4 filhos. Não existe uma regra para o primeiro ter, o segundo não, o terceiro sim, o quarto não. Eu sou a terceira filha. Os meus 2 primeiros irmãos não têm, a minha terceira irmã, no caso que é a 4ª filha, não tem também. Então, cada um de nós teve 25% de chance de ter fibrose cística, porque daí são as combinações, né? Azão-azinho, azinho-azão, azão-azão, azinho-azinho. Então, o filho pode ser só portador, ou o filho pode não ser nada, que é azão-azão, não tem nenhum gene defeituoso, ou ser pessoa com fibrose cística, como é o meu caso, de sorte, não sei, né? Que era 25% de chance também. E a questão do casamento também engloba essa questão genética, né, por essa dificuldade. A questão do convívio de pessoas com fibrose cística, nós temos histórico no Brasil de pais que têm trigêmeos, os 3 com fibrose cística, gêmeos, os 2 com fibrose cística. Nós temos um caso no Rio de Janeiro com 8 irmãos com fibrose cística. Os 8 têm fibrose cística. Então são trigêmeos, e aí tem os outros que nasceram separados, todos têm fibrose cística. Então, assim, aí tem essa questão de como conviver. Aí o que acontece uma criança está com gripe, pega uma pneumonia, o outro acaba pegando também. Tem todo o cuidado de garfo, copo, prato, toalha, essas coisas todas que dá para fazer de básico, de cuidado de contaminação, mas como que você vai evitar que 2 irmãos de 3, 4 anos brinquem juntos? Enfim, é bem complicado. Mas essa questão do casamento é mais por essas questões de contaminação muito genética, sim. Mas pode casar, até porque eu tô noiva, vou casar. Só não pode ser com fibrocístico. Não. Mas pode ter uma vida normal. Legal. Bom, primeiro agradecer a iniciativa do CRP, né, também sou uma defensora da causa. Meu nome é Fernanda, mais uma. Sou psicóloga, trabalho com o programa de inclusão de pessoa com deficiência em indústria privada. Também concordo aí com o que a Luciana colocou, no sentido de despertar o interesse, né, nos psicólogos dessa área e se especializar nos tipos de deficiência, né? Porque quando a gente fala em deficiência,
e psicologia, então é só deficiência intelectual, não é. Né? Tem visual, tem a física, tem a auditiva, e aí você precisa de psicólogos especializados em Libras de sinais. Então, assim, é super específico. Então, eu acho que é mais de abrir, né, o conceito aí e divulgar mesmo. Me emocionei muito com as histórias, em especial com a da Verônica, né? Assim, fiquei com a garganta, assim, porque é muito bonito e você falar da tua deficiência, né? Eu também tenho problemas de saúde e a gente acaba se identificando muito com essa questão, né, da deficiência. E também achei muito bonito as Fernandas aí, o carinho, né, que falam dessa causa. Eu acho que é isso aí mesmo. Você tem que amar muito, né, porque amando muito já é difícil a gente trabalhar com inclusão, com diversidade, com acessibilidade. E se você não gostar, não tem jeito, né? Então, eu acho que mais assim, queria falar da importância, agradecer, né, a participação, eu acho que é bem importante, gostei muito do que foi falado. E essa oportunidade de CRP, né, de abrir esse assunto, que é bem já tenho acompanhado em todas as quartas de inclusão e eu achei muito bacana, quero parabenizar em todos. Obrigada. Eu estou falando para usar o microfone, ele não liga, né? Então, eu queria agradecer às nossas palestrantes, né? Acho que foi bem importante. Nós já fizemos outros eventos com a temática, né, da inclusão, da questão da acessibilidade, já tivemos oficina no fórum, que a pessoal da Secretaria também participou, e que não teve esse acolhimento na mesa, né, de uma forma de conseguir contemplar a teoria, né, a técnica e o afeto. Né? Acho que foi uma mesa muito especial mesmo. Então, agradecer mais uma vez e convidá-los para estarem com a gente aí também em outros momentos, também nas comissões do Conselho, né? A Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Saúde, né? Agora, Educação, a Marina puxando a sardinha. E fica aí o convite para todo mundo retornar na próxima semana, onde a gente vai falar um pouquinho do idoso. A questão toda de conviver com as diferenças, promoção de respeito, vai além de muita coisa, né? A gente falou de diversidade sexual, a gente está falando de pessoa com deficiência, de algumas doenças que dão momentos de deficiência, né? No sentido de integração nas questões da vida. E aí vamos falar um pouquinho do idoso também, na próxima semana, com o Clóvis Amorim, que é professor na PUC, o Sáter Furtado, que é musicoterapeuta, e o Benedito Guilherme Falcão Farias, que é conselheiro aqui no CRP e é presidente da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. Tem sempre um presidente médico, que é da geriatria, e um não médico, que é da gerontologia, na seção Paraná. Ele é dessa sociedade. Eu vou falar um pouquinho, porque eu convido para todos retornarem, então, semana que vem, às 19 horas. Ok? Obrigada.